no Salmo 67. Salmo 67, nós vamos fazer uma breve meditação. Enquanto você abre, eu quero te convidar para participar da escola dominical online, por enquanto. Nós estamos todos os domingos, às 9 horas da manhã, transmitindo aqui ao vivo da igreja. Estamos fazendo uma mesa redonda, aqui quase redonda, e temos ministrado a lição que está no tema do dia. Então, hoje, nós tivemos uma aula maravilhosa, com muita participação dos irmãos. E você que quer participar, como que eu participo, pastor? A igreja tem um canal do YouTube, e você entra lá, ADMP Martins no YouTube, e você vai encontrar o nosso canal da igreja aqui do bairro Martins, e lá nós temos transmitindo as palavras de quarta-feira, temos transmitindo escola dominical e algumas devocionais. E a lição número 3, eu quero deixar essa lição aqui para vocês. Leia esse tema dessa lição. É dons de revelação. Nós vamos estudar os dons de revelação. Não é um dom, são dons de revelação. Quais são esses dons? Você sabe? Será que é revelar assim, olha, Deus me revelou a sua vida e você está assim. Será que é isso o dom de revelação? Os dons de revelação? O que é os dons de revelação? Quer saber? Domingo, 9 horas da manhã, aqui nós vamos tomar um cafezinho e conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus, o que Deus fala sobre dons de revelação. Então, participe da escola, amém? Todos encontraram? Salmo 67? A minha versão talvez vai estar um pouquinho diferente da sua, que eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o teu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Até aí a leitura, marca a sua Bíblia, vamos fazer mais uma oração? Senhor, Pai, aqui está a tua igreja e a tua palavra. Meu Deus, me esconda atrás da cruz de Jesus Cristo, para que ele cresça e eu diminua, e para que a tua igreja seja edificada e o teu nome glorificado, Senhor. Em nome de Jesus oramos, e a igreja diz amém. Pode se assentar, aleluia. Você é abençoado? Você é abençoado? Amém? E se eu te perguntasse aí, descesse aí agora e perguntar, não, você respondeu que é abençoado. Por que você é abençoado? O que você entende? Por que você entende que você é abençoado? E por que você respondeu, eu sou abençoado? O porquê? O que você enxerga na sua vida que você é uma pessoa abençoada? Se eu te perguntasse assim, conversando, nós dois, tomando um café, Zé Márcio, o que você me falaria? Não precisa responder não, só pensa. No decorrer dessa mensagem, nós vamos ver o que o Senhor entende de bênção. Aí eu posso te perguntar outra coisa, e já faz parte dessa pregação de hoje. Por que você é abençoado? Eu te perguntei, você é abençoado? Muitos falaram, amém, sim, sou. Eu te perguntei, por que você fala que você é abençoado? Por que você identifica a bênção aí? E agora eu estou te fazendo outra pergunta. Por quê? Qual a finalidade você é abençoado? Por que a bênção te alcançou e por que você se considera isso? Por que Deus te abençoou? Vamos falar mais. Então são 3 perguntas para você pensar aí, mas vamos ver o que o texto fala, o que esse salmo está falando. A primeira coisa que nós precisamos olhar para esse Salmo 67 e perceber que tem 2 termos aí. O termo todas as nações e todos os povos, ele vai aparecer praticamente em todos os versículos, com exceção do versículo 1 e do versículo 7. Aqui, perdão, até o versículo 6. O versículo 1 e o 6 que não aparece. O restante, todos aparecem. No versículo 2 está aí, todas as nações. O 3, todos os povos. O 4, as nações. O 5, os povos, povos todos. E o 6, pula. E o 7, e todos os confins da terra.
Tem algo que está repetindo o Salmo, e o salmista está deixando claro isso, que é para todos, todas as nações, todos os povos. Mas o que é isso? O que o salmista está falando? O salmista que escreveu esse texto, ele estava fazendo um louvor e uma oração. Está misturado aqui. Ele está tanto louvando a Deus, mas também ele está orando a Deus. Em que sentido? Louvando a Deus pelas bênçãos e orando a Deus pelas bênçãos. Louvando a Deus por uma bênção específica, que é a salvação que é trazida, que é derramada pelo Senhor sobre o seu povo, mas orando a Deus que essa salvação atinja todas as nações da terra, todos os gentios, todos os ímpios, aqueles que não conhecem o Senhor. Então ele está louvando a Deus, pedindo a Deus essa bênção, mas também orando e falando: Senhor, não só para nós, mas através de nós, o Senhor nos abençoe, e através de nós, essa bênção que o Senhor derramou sobre nós possa ser derramada sobre todas as nações, que o Senhor faça ser conhecido, que o Senhor possa levar essa bênção da salvação a todo mundo. É isso que ele está orando e está louvando ao Senhor. E quando nós pensamos essa ideia de bênção do Senhor, o salmista certamente ele veio à mente dele o que Deus havia feito, uma promessa a Abraão. Nós falamos um pouquinho ontem aqui sobre as alianças, falando a respeito do texto de 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 9 e 10. Mas o salmista, quando ele escreve o Salmo 67, ele também tem em mente a aliança abraâmica. Porque se você se recordar, quando Deus chama Abraão e vai separar um povo, e vai ali começar a história desse povo que vai crer em Deus, e que Abraão teve fé, acreditou, creu no Senhor, e essa fé foi imputada a ele como justiça, Deus lhe faz uma promessa. Ele chama Abraão lá no capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e fala: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você não sabe ainda, mas eu vou te mostrar, você haja pela fé. E tem um detalhe: eu vou te abençoar, e eu vou abençoar os que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e tem mais: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Então existiu uma bênção, e falando para Abraão que através dele seria alcançada todas as nações. Deus proferiu essa bênção. O salmista, quando ele está adorando ao Senhor, orando ao Senhor e agradecendo ao Senhor pela bênção, ele já está com essa bênção na ideia, já está com essa bênção no seu pensamento. Fala: olha, o Senhor prometeu, e eu quero aqui agradecer a Deus por essa bênção, mas não só agradecer, eu quero pedir a Deus essa bênção sobre nós, porque somos nação de Israel, povo que foi separado, mas para que através de nós, essa revelação de Deus e a salvação de Deus operem em todas as nações. Por isso que ele fala no versículo 1, agradecendo a Deus: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Está falando para a nação de Israel. Então, quando nós olhamos para esse salmo, nós podemos dividir ele em 3 partes. O versículo 1 e 2 é que Israel abençoa as nações. Israel está pedindo para ser abençoado, para ele mesmo ser esse canal de bênção a nações, aquilo que Deus prometeu a Abraão. Se nós olharmos no versículo 3 a 5, já é diferente, porque aí essas nações que são alcançadas por Deus, não é mais Israel louvando, mas essas nações que vão ser alcançadas pela bênção também, que foi derramada sobre a nação de Israel, elas agora vão louvar o Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso. E depois, finalmente, do versículo 6 e o versículo 7, o Senhor já dá o quê? O resultado disso. Olha, eu derramo a bênção sobre um povo, esse povo abençoa as nações, essas nações recebem a Deus e são abençoadas também, e com isso vem o quê? Vem a colheita. O salmista deixa isso muito bem claro aqui dentro desse salmo, para nós entendermos o porquê da bênção do Senhor e para que ela serve na nossa vida. A bênção do Senhor não vem para chegar em nós, Manai, e parar por nós.
O Senhor te salvou, o Senhor te revelou a ti, e pronto, sou eu que sei dessa bênção e vou guardar para mim. Não. O que você faz? Porque você foi abençoada, você vai lá e abençoa a sua amiga, você abençoa o seu vizinho, você abençoa o seu filho, você abençoa o seu marido, você abençoa os seus pais e todos aqueles que você tiver acesso a eles. É isso que o salmista está construindo dentro desse Salmo 67. E num culto missionário nós precisamos entender isso muito bem, o porquê do Salmo 67 e o que tem a ver comigo e com você, igreja do Senhor. Porque que essa promessa, o salmista está falando da nação de Israel. E se você se lembrar da história, Deus escolheu um povo pequenininho para chamar de seu. Não era o povo mais evoluído daquela época em questões tecnológicas, não era o povo maior em quantidade de número de pessoas, não era o povo que tinha mais riqueza, nada disso. Deus escolheu um povo no meio de um povo idólatra, totalmente corrompido, e falou assim: olha, eu vou tirar vocês daí, e eu vou manifestar a minha glória através de vocês. Para quê? Para que todos saibam quem é o Deus verdadeiro, porque existem vários deuses com D minúsculo, vários deuses falsos, mas eu vou abençoar vocês e eles vão ver através de vocês quem é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então, quando o salmista está orando aqui, pedindo para Deus, para abençoar, ser gracioso, ele pede isso com um propósito específico. Olha o versículo 2. Primeiro ele pede: Senhor, seja gracioso conosco, derrama sua graça sobre nós, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Para quê? Para nós iluminarmos através da nossa vida a sua glória, para a sua glória ser manifestada. Está pedindo para eles. Mas por que eles querem isso? Eles entenderam a aliança de Abraão, porque Deus tinha falado: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eles eram filhos de Abraão. E no versículo 2 fala por que eles querem isso. Olha lá: para que o fim, a finalidade da bênção do Senhor, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Quais caminhos são esses? O que eles estão falando? O que o salmista está orando? Senhor, se o Senhor nos abençoar e continuar resplandecendo sobre nós o teu rosto, e nós pudermos manifestar a tua glória nas nações, elas vão querer também cumprir as suas leis, porque o Senhor fez um pacto conosco. O Senhor falou que ia nos abençoar, o Senhor falou que ia abençoar aqueles que nos abençoaram, o Senhor ia amaldiçoar os que amaldiçoarem, e foi isso que Deus fez em toda a história. Se você se lembrar, todos os povos que se levantaram contra o povo de Israel, quando aquele povo, presbítero Zé Márcio, estava andando junto com o Senhor, cumprindo os mandamentos, o Senhor trouxe livramento. Todas as vezes que se levantou algo, um inimigo, uma muralha, uma barreira física que fosse um mar, fosse um rio, fosse um rei, fosse um gigante, tudo caía por terra diante do povo de Deus, porque o povo era bom? Não, mas porque Deus tinha feito uma promessa e ele ia cumprir. Não era por mérito próprio do povo, mas era porque Deus havia feito uma aliança, e para se revelar através daquele povo, ele precisava manifestar a sua glória, porque povo nenhum que não conhecia a Deus ia servir a Deus se aquele povo não fosse um povo vitorioso, se não fosse um povo que Deus desse livramento, se não fosse um povo que os inimigos pareciam maior, mas a vitória vinha porque era sobrenatural. Deus estava se revelando e ele zela pela sua própria glória e pela sua palavra para cumprir. Se ele falou, ele tinha que cumprir aquilo que ele falou para ele ser glorificado. Era para isso que Deus fazia. Então esse povo que não era povo de Deus e que visse os sinais e os prodígios que Deus fazia no povo escolhido, eles iam se dobrar e iam se render a esse Deus, e os seus caminhos seriam conhecidos. Olha lá, para o versículo 2, para que se conheça na terra o teu caminho. Qual caminho? As suas leis, e em todas as nações a tua salvação. Aqui já é uma palavra profética. Ele está falando que o Deus que é Senhor e Criador e que exaltou a Israel, esse Deus é que tem o poder de salvar o ser humano caído. É Ele que pode libertar esse povo, vencer os inimigos, e Ele pode dar a salvação. Mas ele continua, no verso 3, louve-te os povos, ó Deus, louve-te todos os povos. Por que isso? Porque se essa glória for manifestada a esse povo,
E essa salvação, encontrar esse povo vai querer adorar a Deus. Só que tem um detalhe: esse povo somente vai adorar a Deus se realmente eles conhecerem o Deus Criador e Salvador do povo de Israel. Porque, na verdade, irmãos, o que se tem, e o que o salmista também vai escrever no Salmo 2, nós vamos lá daqui a pouquinho, se você quiser voltar à sua Bíblia, o que se tem, na verdade, é que hoje, e sempre é assim, os sistemas, os reinos, as nações, elas se viram contra Deus. Na verdade, eles querem repelir tudo aquilo que é importante para Deus, os valores de Deus. Olha o que o salmista, no Salmo 2, do versículo 1 ao 5, se refere a esses reinos que nós temos aqui, as nações. Diz assim: porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha só a profecia: se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem que é o ungido do Senhor? O próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Se levantam contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Sabe como que os ímpios olham para quem é servo do Senhor? E não é de hoje, hoje ainda, eles são algemados. Eles são presos porque eles têm que obedecer, eles têm que seguir um ritual, eles têm que obedecer um livro, obedecer uma palavra. Eles olham assim, mas na verdade, o que Deus fez comigo e com você foi o contrário, porque o livre-arbítrio é justamente agora o teu poder de escolha, porque aquele que está cativo, está cego e não entende o seu estado pecaminoso, e que está ali atolado no pecado, atolado na bagunça, atolado nas coisas que desagradam a Deus, ele não consegue enxergar o que isso está fazendo com a vida dele. Então quem é cego e quem é algemado, na verdade, é ele que está lá. Quando nós somos iluminados por esta palavra, pelo Espírito Santo, na verdade as escamas caem dos olhos e nós enxergamos que nós andávamos segundo o curso do príncipe desse mundo, da potestade do ar, mas agora Deus nos revelou, nos libertou e nós temos um novo e vivo caminho para andar. Nós é que somos livres, mas o mundo já há muito tempo pregava que quem servia a Deus e que tinha que seguir os seus mandamentos eram o quê? Presos, algemados. Até hoje é assim. Mas o salmista está falando aqui, ele está orando e pedindo a bênção do Senhor, está agradecendo o Senhor por esta bênção, mas ele está falando: eu quero, Senhor, que essa bênção venha sobre nós por um propósito, para que os seus caminhos sejam conhecidos na terra, e que todas as nações conheçam a sua salvação. Olha o que ele entendeu, o salmista entendeu, louvou e orou ao Senhor. E aí então esses povos que foram alcançados, eles podem, versículo 4, alegrem-se e exultem a gente, pois julgas os povos com equidade e guias na terra das nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Por que ele está falando isso? Porque quando Jesus vier no seu reino milenar, exatamente essa profecia do Salmo que ele está louvando vai acontecer. Eu não vou ler pelo prazo que nós temos, mas depois você vai ler na sua casa Isaías, no capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Isaías vai falar exatamente isso. Isaías vai falar que vai chegar um tempo, quando o Senhor Jesus se revelar, as nações vão entender que tudo que está escrito aqui é verdade, presbítero Jairo, e eles vão no monte se dobrar diante do Senhor. E a minha Bíblia, a sua Bíblia fala que todo joelho se dobrará diante do Senhor. E tem uma profecia lá de Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, e também em Mateus, no capítulo 2, versículo 6, falando a respeito disso, que todo o joelho vai se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, nosso irmão Deck gosta do Apocalipse, tem o 7º selo. O 7º selo, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz que vai chegar um tempo que o 7º selo, 7ª trombeta, na verdade, vai ser tocada pelo anjo, não o selo, mas a trombeta. E diz o seguinte: o 7º anjo tocou a trombeta e houve nos céus grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
Vai acabar os reinados das nações, os grandes reinos, as grandes potências, Jean, porque o Senhor Jesus vai reinar sobre tudo. Vai acontecer, e nós estamos vendo isso, vai chegar o tempo. Mas esse salmista está falando assim, eu não vejo ele aqui. Fala, ora, momento, Senhor, derrama a sua ira sobre esse povo. Senhor, o Senhor nos abençoou, então abençoa só nós. Nos separa, Senhor, e leva para o céu e põe fogo em tudo aqui. Eu não vejo o salmista falar isso. Aqueles discípulos que andavam com Jesus, em certa maneira, eles queriam passar por Samaria, não foi permitido, e eles falaram, Senhor, o Senhor quer que nós mandar descer fogo do céu, lembrando do profeta Elias, quer que manda descer fogo do céu e queima todo mundo aqui? Jesus vira para eles, vocês não entenderam, vocês estão andando comigo, vocês não entenderam de qual espírito eu sou, e eu quero que vocês tenham o mesmo espírito que eu, parafraseando. E vocês não entenderam nada que eu quero, porque eu quero é misericórdia, eu quero que vocês exerçam a misericórdia, eu estou treinando vocês, para vocês continuarem o trabalho que eu iniciei, que eu vou embora, vou deixar um consolador, mas vocês vão continuar agariando as pessoas, falando o evangelho e deixando que eu faça a obra na vida deles, para salvação, não para destruição. Esse salmista está falando, olha, a bênção do Senhor veio sobre nós, eu quero te louvar, Senhor. Continua nos abençoando, continua resplandecendo o seu rosto sobre nós, continua fazendo com que a tua imagem, a sua semelhança, que o Senhor comunicou a nós, possa ser refletida entre os povos. Para quê? Para eles seguir a tua palavra, os teus caminhos, e para eles serem salvos. Olha o amor desse homem, falando isso em oração e um cântico. E o que é o resultado disso, se acontecer isso? Aí ele diz no versículo 6, e a terra deu o seu fruto. Agora já mudou o verbo, o tempo verbal. Se tudo isso aqui acontecer, o que vai resultar? As nações vão te louvar, porque eles vão ver a bênção do Senhor sobre nós vamos resplandecer isso na vida deles, e eles vão se alegrar, vão te louvar, e aí a terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. É óbvio que eles estão falando da proteção de Deus, que Deus fazia as colheitas, Ele faria quando o povo andava em obediência, Deus derramava chuva, Deus derramava o que fosse preciso para dar o pão, e fala se eles desobedecessem, a Bíblia vai falar em Deuteronômio, vai falar em Levítico, que se eles desobedecessem, Deus ia cerrar os céus, ia parar a chuva. É óbvio que tinha uma bênção aqui decorrente da obediência. Ele está falando do pão material que Deus nos abençoa quando nós andamos como verdadeiros adoradores, em novidade de vida com Ele, obedecendo essa palavra, como em Efésios, lá no capítulo 4, do versículo 24 a 29, vai falar lá, fala, olha, deixa a mentira, fala cada um com o seu próximo a verdade, olha, você que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, para com que ter o que acudiu necessitados, olha, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for para edificar aqueles que ouvem. Isso tudo é novidade de vida. É óbvio que tem uma bênção de Deus, quando nós obedecemos essa palavra, não temos como negar isso. Mas o que o salmista estava aqui falando é que se Deus fizesse através deles a manifestação da glória e que eles alcançassem essas nações, essas pessoas iam louvar o Senhor, iam proclamar o Senhor, iam ser servos do Senhor, e aí ia ter uma colheita, tanto de colheita física, de lavoura, mas também da colheita espiritual, que o próprio Senhor Jesus falou. Ele disse, olha os campos já estão brancos, já está pronto para ser colhidos. Então, quando o salmista está falando isso, ele está falando tanto da provisão que Deus dava, mas também está falando, olha, Senhor, se o Senhor fizer isso, vai ter uma grande colheita para o teu reino, porque as nações vão se dobrar ao Senhor, vão se dobrar ao Cristo ressurreto, e elas vão ser salvos. E o Senhor vai fazer uma grande colheita espiritual. E aí ele termina o salmo dizendo, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Temerão no sentido de conversão, temerão no sentido de entender esse Deus que é poderoso e que abençoa e que cuida do seu povo, e eles passam a andar em temor do Senhor. E o temor do Senhor, diz a Bíblia, é aborrecer o mal, ou seja, é odiar aquilo que Deus odeia, é abominar aquilo que Deus odeia, é abominar aquilo que Deus abomina, é separar daquilo que desagrada a Deus.
Ele está construindo um pensamento. Pastor, mas nós estamos falando do Velho Testamento, onde nós temos um salmo também, que fala para o Senhor contender com os que contendem comigo. Fala para o Senhor colocar uma mesa na presença dos adversários, sim. Nós temos tudo isso, porque era justamente a revelação de Deus sobre um povo, para os outros povos temerem. Mas aqui dentro dessa palavra, o salmista está profetizando que se a bênção de Deus está sobre o seu povo de Israel, esse povo iria glorificar a Deus através da vida, através do testemunho, através das obras, e aquelas nações que eram estrangeiras iam passar a temer e adorar o Senhor. Pastor, o que tem a ver com a igreja? O que tem a ver comigo e com as nossas vidas hoje? Simples, irmãos. Israel de Deus, ele terminou quando eles crucificaram o Senhor Jesus Cristo. Porque aquele povo que veio ali, que eram os judeus, até hoje, se você chegar lá em Israel e gritar lá que Jesus é o Messias, Jesus é o Deus, Jesus é o Senhor, você corre um sério risco lá em Israel de ser apedrejado. Você corre um sério risco, às vezes, de ser até assassinado, porque eles lá ainda acreditam que o Messias não veio, porque a palavra de Deus diz que ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Mas, tem um detalhe, todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Sabe o que tem a ver a igreja de hoje com esse salmo e com a promessa de Abraão? Simples. Jesus Cristo é aquele que veio cumprir a promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus Cristo é aquele que veio da descendência de Abraão, passou pela linhagem de Davi, da tribo de Judá, cumpriu toda a genealogia da Bíblia para vir e abençoar aquele que crê. Se a fé de Abraão foi lhe imputada como justiça porque ele creu, hoje aquele que crê no Senhor Jesus Cristo também é imputada a justiça de Cristo sobre a vida dele. Mas para quê? Voltando ao começo, aqui nós encerramos. Qual que é a bênção? Você é abençoado? Você é abençoado se você tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você é abençoado quando você entende que pelos seus méritos você não tinha condição de ocupar o lugar nos santos dos santos na presença do Senhor, mas porque Jesus pagou o preço por você, e você tem esse livre acesso pelo novo e vivo caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Você é abençoado quando você tem o Senhor Jesus na sua vida e você mantém um relacionamento íntimo com Ele, em oração, em leitura da palavra, em devoção, em amar o seu próximo. Você é abençoado quando Ele transforma a sua vida e você considera as coisas passadas como esterco, como refúgio, porque Jesus fez novas todas as coisas e você agora é nova criatura. Você é abençoado porque você está na presença de Deus e você pode ter convicção da salvação que Ele prometeu, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e se Ele prometeu que se você crer, você vai ter a vida eterna, você pode se agarrar nisso, porque passarão céus e terra, mas as palavras do nosso Senhor não passarão e não voltarão para Ele vazia, porque Ele vai cumprir todas as promessas dEle. Você é abençoado? Você é abençoado. Mas não foi só essa pergunta que eu fiz. Por que você é abençoado? O salmista, irmã Helenay, no Salmo 67, entendeu por que ele era abençoado. Era para que, através deles, através de Deus resplandecer o seu rosto, através da vida deles, todas as nações da terra fossem encontradas e começassem a seguir os seus caminhos, e eles fossem alcançadas pela salvação. O presbítero Zé Márcio leu o texto da grande comissão, no capítulo 28, de Mateus. Lembra o que ele falou lá? Lembra o que ele leu? Ide por todo mundo. Por quê? Porque você foi abençoado. Ide e fazer discípulo. Por quê? Porque você foi feito discípulo, você foi abençoado. Ide por todo mundo ensinando. Por quê? Porque você foi ensinado. Ide por todo mundo batizando. Por quê? Porque você foi batizado. Ide por todo mundo fazendo o seu objeto de transformação. Por quê? Porque você foi transformado. Sabe o que é o nosso problema? E hoje, agora eu encerro. O problema é que muitas vezes nós nos separamos, irmãos, no egoísmo do pecado e pensamos assim: eu fui salvo, eu encontrei essa graça,
Jesus me abençoou e eu fui separado do mundo, e agora eu sou um cristão, e eu sou um cristão da Assembleia de Deus, em Uberlândia, um ministério forte, e eu estou bem, porque a minha salvação está garantida, e eu vou permanecer firme. E sabe o que a gente faz? Ore por mim, por você, ora até às vezes pela nossa família, pela igreja, e pronto, nós não intercedemos pelas outras nações. Sabe o que nós estamos fazendo? A bênção chegou sobre nós, e nós cerramos a bênção sobre as nossas vidas. O que Deus me trouxe para falar para a igreja hoje, você não veio aqui à toa, é para você ouvir que você é abençoado sim, mas a bênção não para sobre você. Deus te alcançou, o Senhor Jesus se revelou a você, te transformou com um propósito, para você ser bênção para as nações, para você ser bênção para o seu vizinho, para você ser bênção no seu trabalho, para você ser bênção aonde que o Senhor quiser te usar. A bênção não pode parar em você, senão deixa de ser bênção do Senhor. Todas as vezes que chegou algo na mão do Senhor Jesus Cristo, lembre-se disso. O que ele fez, Nai? Ele orou, ele abençoou e repartiu. Esse encontro e essa bênção muda tudo em nossas vidas. Muda tudo em nossas vidas e precisa mudar a forma do nosso entendimento. A minha esposa, orando aqui, ela falou algo que está exatamente na palavra que eu anotei aqui em cima do altar. Deus me trouxe essa palavra no meu coração em Efésios 4. Eu quero abrir, nós vamos encerrar lá, abra sua Bíblia, Efésios 4, versículos 24 a 29. Essa transformação que o Senhor faz na minha vida e na sua vida, ela tem um fim específico, e as pessoas precisam ver isso na minha vida e na sua vida. Nós éramos de uma forma, mas o Senhor nos abençoou, nos alcançou com a sua bênção, para nós sermos diferentes. As pessoas precisam ver, e nós precisamos ser bênção na vida das pessoas. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 24, ele vem falando da transformação do Espírito Santo, como que nós éramos e agora como nós somos. Olha o que fala, a partir do verso 24, vocês agora se revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava. Olha que interessante, olha a bênção de Deus, bênção de Deus financeira, Anderson. Se Ele te abençoa lá no seu trabalho, e talvez você pense, nossa, de onde que está vindo tanta bênção? Nossa, o Senhor está me abençoando, mas talvez a bênção é para você cumprir isso aqui. Olha, você vai trabalhar, olha só, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha só, Dé, vai te abençoar para você ser bênção na vida daquele que precisa. E continua ainda, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça ao que ouve. Sabe o que você está fazendo aqui? Você está pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você deixa essa transformação ser real na sua vida, porque as pessoas vão olhar para você, Leiane, e vai falar, essa mulher é diferente, essa mulher tem algo que é diferente, o que ela tem, o que é, aí ela vai chegar em você curiosa, e ela vai te sondando, e ela vai falar, mas o que? Ela fala demais um nome, o nome repete muito na boca dela, e esse nome é Jesus Cristo. Então o que ela tem diferente é Jesus Cristo, é a imagem e semelhança de Jesus que está na vida dela, e aí você está abençoando com a bênção que você recebeu as pessoas à sua volta, e todas as nações. Se você tiver um chamado missionário, é lá que você vai ser usado. Se você tiver um chamado para ser dentro da sua casa, é dentro da sua casa. Se for na igreja, é na igreja. Se for na rua, é na rua. Se for no seu trabalho, é no seu trabalho. Não importa onde. Proclame as virtudes do Senhor, porque a bênção que foi derramada sobre o Senhor, sobre a sua vida, é com o propósito de você abençoar as outras pessoas. Que Deus te abençoe e que Ele te use poderosamente. Para quê? Para a expansão do reino dele. Os discípulos não pediram ao Senhor Jesus, Senhor, ensina-nos a expulsar demônio, Senhor, ensina-nos a fazer cura. Eles não pediram isso.
porque eles viram Jesus fazendo, e Jesus já respondeu para eles: por que nós não conseguimos? Ele falou: porque tem que ter oração. Mas sabe o que os discípulos pediram para eles? Ensina-nos a orar. Isso ele fez o pedido. E quando ele ensinou os discípulos a orar, justamente a oração do Pai Nosso, ele vai orar lá, e vai falar: olha, vocês vão pedir para que o reino de Deus venha sobre a terra. E como que o reino de Deus vem sobre a terra? Quando nós anunciamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então que você lembre da responsabilidade que você tem de anunciar o Senhor Jesus, para que o reino dele se estabeleça na terra. Culto missionário. Eu encerro aqui te falando: como que você olha para os gentios? Como que você olha para aqueles que escarneceram do Senhor Jesus Cristo num carnaval aí atrás? Como que você olha para aqueles que vilipendiam essa palavra no YouTube, nas plataformas? Você está orando igual os discípulos que o Senhor Jesus os repreendeu? Senhor, desça fogo sobre eles e consuma. Ou você tem falado: Senhor, nos abençoe, derrama graça sobre mim, faça resplandecer o seu rosto sobre mim, para que essas pessoas conheçam os seus caminhos e conheçam a sua salvação. O que eu quero deixar para você hoje aqui, e aqui eu encerro, com relação à pergunta: você é abençoado? Você é. Por que você é abençoado? É um propósito, é para você abençoar. O que eu quero deixar para você: olhe como está o seu coração e qual a sua motivação. Não deixe uma motivação que não é de Deus entrar no seu coração, mas interceda por esses povos, porque diz a palavra do Senhor que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que o ímpio se converta e viva. Viva como? Viva eternamente com Ele. Então que o seu coração seja sempre um coração de alguém que é abençoado e que quer transmitir a bênção que você recebeu. Vamos orar? Coloque-se de pé, nós vamos orar. Que Deus te abençoe.